Graças a Deus. Nós envolvemos um pouquinho de tempo, deixa eu dar só uma passada no assunto que eu gostaria de falar hoje com vocês. Podem ficar assentados mesmo. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 é um texto bem conhecido da igreja. Atos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler o texto e nós vamos falar um pouquinho sobre. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Decapitou. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro do lado ou na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Eu quero apenas refletir um pouquinho com vocês a respeito desse texto. A importância da igreja entender o propósito. A importância da igreja entender o propósito. Percebam que nesses dias a autoridade máxima no que se diz respeito ao governo estava enfurecida contra a igreja. Logo, Herodes manda prender alguns, e dentre eles estava Tiago. E ele manda decapitar, cortar o pescoço de Tiago. E ele percebeu que a sua popularidade aumentou diante dessa situação.
Então ele imediatamente mandou que os soldados procurassem o líder da igreja, que era Pedro, e conseguiram capturar a Pedro. Como Pedro era o líder, ele mandou que prendesse e, além de prender, colocasse em uma prisão de segurança máxima. E colocou para proteger e guardar Pedro para que não escapasse 16 soldados. 16 soldados. Eles haviam terminado de matar Tiago. Agora Pedro está preso. Além de colocar Pedro em uma prisão de segurança máxima, o medo de Herodes era tão grande que ele escapasse, ainda colocou 2 soldados do lado dele, algemado, dentro da cela. Então Pedro estava preso na cela e preso a 2 soldados. Era, humanamente falando, impossível escapar. Pelo texto você percebe que ele estava 3 portas para dentro. 3 portas para dentro. O que nos chama a atenção é que, mesmo diante da perseguição, a igreja, ela aprendeu a orar. E, acompanhando o modelo de Jesus, porque Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Jesus passou para eles a cartilha, como deveria se comportar. Jesus precisava de orar. Jesus precisava de orar. Como homem, sim, como Deus, jamais. Mas a questão é que ele orava para ensinar. E isso bate na gente de uma tal forma, porque o bom líder, ele precisa fazer, ele ensina fazendo. A boa mãe ensina fazendo. O bom pai ensina fazendo. É impossível os nossos filhos aprenderem a orar se não nos vê orando. Isso machuca a gente. Isso bate na gente. Por quê? Porque nós não estamos orando para os nossos filhos ver. Nós não estamos orando com os nossos filhos. Nós não estamos. Lembro-me, quando eu ainda era jovem, lembro de ver a minha mãe e o meu pai orando. Várias vezes. Eu conheço pessoas que oram. Eu conheço gente que ora. Mas eu nunca vi alguém que ora tanto quanto a minha mãe. Eu posso dizer para vocês com toda a convicção da minha alma: eu só estou aqui por causa das orações dela. Eu e meu bem só estamos aqui por causa das orações dela. Minha mãe ora. E ela não só ora, ela chora. Só que eu estou sendo ineficiente. Eu não estou orando e nem chorando para os meus filhos ver. E isso nos confronta. Porque se a igreja aqui está orando, é porque Pedro orava.
Tiago orava. Quando prenderam a Pedro, o que a igreja fez? Foi fazer o que Pedro fazia. E isso é muito sério, porque às vezes nós estamos pecando exatamente nesse ponto. Nós não estamos dando exemplo. Eu passei um dia, aliás, passei um fim de semana, fomos na sexta, retornamos no domingo à noite, e eu fiquei impressionado. Eu gosto muito de citar exemplo dele, porque é algo que eu vivi. Eu passei um fim de semana, eu e o pastor José de Ribamar, nós colocamos no coração um propósito de passar uma semana com o pastor divino bispo Leandro, apenas para observá-lo. Combinei com o meu bem, o pastor Ribamar combinou com a Simone, e eu e ele saímos numa sexta-feira de manhã e fomos passar um fim de semana com o pastor divino bispo. Nós não falamos nada para ele qual era o nosso propósito, perguntamos se nós poderíamos ir, e nós foi para lá. Nós sabíamos do propósito, nós fomos apenas para observar. Missionária Ana, ele terminava a refeição, ele dizia: vocês me esperam só um pouquinho? Ele disse: senhor. E lá na chácara dele ele tem um quarto, fora da casa. Ele entrava para aquele quarto, e naquele quarto não tem cama. Naquele quarto tem uma cadeira. 1h, 1h30, pastor divino bispo lá dentro, buscando a Deus. Eu disse: então eu entendi o porquê das coisas. Eu estou citando o exemplo de alguém que você e eu, que nós conhecemos, que está aqui do lado. Está aqui do lado. O que está faltando em nós é tempo de qualidade na oração. Eu confesso para vocês, e vocês já estão percebendo isso, eu estou inquieto com o tempo que nós estamos gastando com outras coisas. O nosso pescoço está ficando dolorido, a região da nuca, de tanto ficar nessa posição. As nossas mãos estão ficando doloridas, os braços estão ficando doloridos, porque o tempo que nós temos, que poderíamos investir na oração, nós estamos investindo na tecnologia. Eu estou muito determinado em mudar de vida. Eu estou muito determinado em fazer um resetar, começar de novo. Vou fazer isso na minha casa, vou fazer isso com os meus filhos, com a minha esposa. Resetar, voltar, Denis, recomeçar. Porque esse fato aqui prova que a oração, ela resolve aquilo que é impossível. Ele estava preso em uma prisão de segurança máxima, já estava tudo pronto para ele ser executado. A igreja estava na casa de uma irmã, estava de joelhos dobrados. E a Bíblia diz: próximo da meia-noite, o anjo aparece na prisão. Vocês sabem como eram as prisões naquele tempo? A grande maioria das prisões naquele tempo eram feitas debaixo de grandes construções, inclusive de palácios. Naquele tempo não tinha vela, não tinha energia. Era um breu total.
de dia e de noite, quando não colocava uma tocha ali na parede. Significa dizer que onde Pedro estava preso, estava escuro. Escuro. Mas agora, próximo da meia-noite, a igreja estava de joelhos dobrados. Agora o anjo aparece lá. E quando o anjo aparece, com uma claridade tremenda. Agora, o que mais me impressiona é que Pedro, ele naturalmente sabia que ele iria ser decapitado. O anjo aparece com toda essa claridade e Pedro não acorda. Pedro continua dormindo. E isso é outro fator que me chama a atenção. Porque isso significa que Pedro, ele aprendeu, durante os 3 anos e meio que viveu com Jesus, tudo o que ele fez, as precipitações que ele cometeu, inclusive aquela de arrancar da espada e tentar cortar o pescoço do soldado. E ele desvia e pega na orelha e arranca a orelha do soldado. Jesus vai lá e diz: Pedro, mas por que você está tão nervoso? Para com isso, não é assim que funciona. Jesus vai lá, pega a orelha do cidadão, coloca a orelha no lugar. Eu tenho certeza que aquela orelha que foi colocada por Jesus ficou mais bonita do que a outra. Jesus tocou ali. Diz: Pedro, para de agonia, calma, rapaz. Ah, Senhor, moço, calma. Não é assim que resolve as coisas. Eu te ensinei como é que resolve. As coisas se resolvem de joelhos dobrados. Nós fomos para a convenção nacional e esses cidadãos aqui, esses aqui, menos o Jackson, foi para a convenção. E o Denis foi para a convenção, o Jackson não foi. Falei para ele que na próxima convenção não abre mão dele, se vira. Lá eles contaram, porque essa convenção foi diferente das outras. E o bispo contando, dizendo: olha, qualquer situação que iria acontecer na igreja, que precisava resolver na igreja. Contaram exemplo do pastor Albino. Tudo que ia resolver na igreja, quando começava a emperrar, que não estava funcionando, o que eles faziam? Para a oração. E a questão, pastor Domingos, se naquela época, diferente da de hoje, eu falo naquela época, o senhor é daquela época, eles não oravam 15 minutos, como a gente faz. A oração introdutória era 1 hora, de joelhos dobrados. Nós ora 15 minutos, já estamos desesperados para levantar. Nós ora 15 minutos, mas se nós não levantar, nós estamos com o celular debaixo do peito e a gente precisa olhar se recebemos algum tipo de mensagem. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você aqui. Olhe para cá. Isso não é oração. Isso não é oração. Eu preciso de estar em contato, eu preciso ter um tempo de qualidade na oração para falar com Deus. Não dá para ter 2 pensamentos, estou orando, mas estou pensando lá fora. Não. Pastor, mas eu não vou ter palavra para falar durante 1 hora. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou quantas horas? 3 horas. 3 horas orando. Aí eu te pergunto, de acordo com a Bíblia, quanto tempo Jesus passou verbalizando a sua oração? Não deu 15 segundos. Não deu 15 segundos. Atenção aqui, irmão, deixa as crianças. Atenção aqui. Não deu 15 segundos. Qual foi a oração que ele fez? Quem lembra aí?
Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, ou portanto, se não for, que seja feito a tua vontade. Dá quantos segundos essa oração? Dá 10 segundos. E o que Jesus ficou fazendo o restante? Calado, esperando a resposta do Pai. Sabe qual é o nosso grande problema? Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós estamos falando demais e estamos ouvindo. Nós não estamos tendo tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. A gente está parecendo papagaio, maritaca, que só fala, levanta e vai embora. Sabe o que a gente está fazendo? Jesus visita, Jesus vai lá, Jesus resolve, Jesus isso, Jesus aquilo. Sim, mas quem somos nós para dar ordem? Qual foi a última vez que nós paramos durante 45 minutos calados, só esperando ouvir a voz daquele pelo qual nós estamos de joelhos dobrados? Então esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. A igreja estava em oração. O anjo aparece. Pedro havia aprendido o processo. O que Pedro aprendeu? Pedro aprendeu o seguinte: se eu entreguei, presta atenção aqui, ó, vocês aí, se são grandinhos, fica quieto. Os pequenininhos, ok, mas vocês ficam quietos. O que Pedro aprendeu foi o seguinte: uma vez entregando nas mãos do Senhor, eu posso descansar. Eu vou dizer de novo. Pedro aprendeu, uma vez entregando nas mãos de Deus, eu posso descansar. Pedro sabia que ele poderia morrer logo depois, mas ele estava amarrado entre 2 soldados e dormindo um sono profundo. Aí o anjo chega com a claridade, ilumina todo o ambiente. Pedro está dormindo. O que o anjo faz? Toca do lado. Só tem costa? Toca do lado, na costela, na ilharga. Toca aqui. Você não tem costa não? Não toca não. Tocou do lado de Pedro e disse: Pedro, acorda, moço. Pedro estava com o sono tão pesado, pastor Domingo Camelo, que ele sabe aquele que você acorda, mas não acorda? Foi o que aconteceu com ele. E o anjo falou: Pedro, calça a sua sandália aí, moço. Pega a sua capa. Pedro levantou, mas Pedro não estava aprisionado em 2 soldados, dentro da prisão de segurança máxima. Quando o anjo acorda ele já não está mais preso. Já tinha caído as algemas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, o milagre acontece, a gente nem vê. Pedro nem percebeu que o milagre havia acontecido. Pedro estava pensando que estava tendo uma visão. Ele levanta do local, os braços estão livres, ele não percebe. Só que acontece o outro milagre. A primeira porta se abre. Acontece o segundo milagre, a segunda porta se abre. Acontece o terceiro milagre, a porta de ferro se abriu da mesma forma. E Pedro sai andando e na cabeça dele disse: que visão é essa? Estou saindo da prisão, que visão é essa? Na verdade era real. Ele só percebe isso quando ele está na rua, solto, liberto.
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu querido. Quando você entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele, dormir sossegado e aprender a orar como deve orar, Deus vai fazer o milagre. Tu nem vai ver o milagre acontecendo, tu vai ver depois. Você vai ver depois, meu Benildo, depois do milagre que aconteceu. Ué, mas eu já estou livre. Aconteceu. O anjo coloca ele na rua e diz: moço, cai fora, vaza. E Pedro sai em direção à casa onde era o cenáculo, que estava orando. Pedro chega lá, bate na porta, aí vem uma menina cheia de oração, mas ela não acreditou. Ela escuta, conhece, reconhece a voz de Pedro e vaza, não abre a porta. Quando chega lá dentro, os irmãos estão orando e diz: ó, Pedro está lá fora. Eles vão: mas que é isso, menina? Pedro está preso, é impossível sair. Não, Pedro está lá fora. E alguém acredita nela, ela volta, abre a porta. Quando eles veem a Pedro, aí o fogo desce na igreja, irmão. Aí o milagre, aí o fogo desce, é mistério. E o povo começou a gritar de alegria. E Pedro disse: ei, pss, pss, calma, calma, vamos diminuir aí, calma, se contenha. O milagre já aconteceu. Aí você segue o texto e você vê Pedro saindo para escapar das mãos de Herodes. Então a lição de hoje é essa: nós precisamos dedicar tempo de qualidade na oração. Eu preciso dar exemplo para os meus filhos. Os meus filhos precisam me ver chorando aos pés do Senhor, porque Jesus ensinou através do exemplo. Não adianta eu mandar meus filhos orar, não adianta eu mandar a minha esposa orar, ela precisa me ver orando. Não adianta ela me mandar orar, eu preciso vê-la orando. Não dá para viver essa vida medíocre que nós estamos vivendo. Você percebeu o que Deus quer fazer com nós? Nós fizemos apenas um ato no domingo, pastor Domingos, e já começou a acontecer milagre em nosso meio. A irmã ganha para ir para o congresso, o irmão ganha 10 vezes aquilo que ele semeou, a outra irmã já ganha e tal. É Deus mostrando para nós: eu só preciso que vocês entendam, para eu derramar da minha graça, da minha bênção sobre a vida de vocês. Eu só preciso que vocês compreendam essas coisas. Meu irmão, olha só, Deus quer nos fazer experienciar coisas grandes. Deus quer fazer milagres na nossa vida. Deus quer fazer. Eu vou usar um termo aqui que não se usa aplicando a Deus, mas vou dizer: o nosso Deus está ansioso, está desejoso a te abençoar, derramar da sua bênção sobre a sua vida, e você está impedindo Deus fazer. Como é que eu faço, pastor? Entendendo que Ele está falando comigo, orando. Nós estamos orando aqui na igreja das 6 às 7 da manhã. Nós estamos orando aqui na igreja das 8 às 9 da manhã. Nós estamos orando aqui na igreja das 19h30 às 20 e pouco, aqui na igreja, todos os dias. Mas isso não é suficiente. Eu preciso me programar para ter um tempo de qualidade com Deus na minha casa. Eu preciso me disciplinar. Não dá para a gente levantar de manhã e dormir à noite grudado em um aparelho de celular que não dá folga. Aquele negócio está nos consumindo, está acabando com a nossa paz, com a nossa comunhão com Deus. A gente precisa resolver essas coisas. Nós precisamos dedicar. A gente precisa dedicar pelo menos, para iniciar, 1 hora de oração completa a Deus na nossa casa todos os dias. Nós vamos ver Deus operando maravilhas e fazendo coisas extraordinárias. Esse milagre vai começar primeiro dentro da nossa casa.
na nossa família. Quando o milagre começar a acontecer lá dentro da nossa casa, na nossa família, esse milagre vai chegar na igreja. E Deus vai começar a fazer coisas grandes no meio da igreja, mas vai começar na nossa casa. Começa de lá para cá. É de lá para cá. O culto que eu vou prestar a Deus, ele começa na minha casa. O culto que eu ministro a Deus aqui à noite, ele começa de manhã na minha casa. E ele termina aqui na igreja. Tudo vai começar na minha casa, na sua casa. E Deus vai fazer milagres. Fica de pé, meus irmãos. Eu vou ensinar você a orar. Uma oração um pouco mais longa. Você pode falar? Fale. Mas vamos fazer o seguinte: fale um pouco menos. E fica parado só pensando no céu. E esperando o Espírito de Deus falar com você. Ele vai falar. Feche os seus olhos e fica ali esperando. Se você não tiver palavras, você pode gemer, porque Ele é especialista em traduzir nosso gemido em palavras diante de Deus. Mas faça isso. Vamos dedicar um tempo de qualidade a Deus na nossa casa. Na nossa casa. E o milagre vai começar a acontecer dentro da sua casa. Esses dias eu encontrei com alguém que disse: pastor, eu não aguento mais. Já falei demais. Já insisti demais. Já fiz de tudo. Eu disse: você não fez de tudo, porque você está fazendo o caminho inverso. Tem coisas, ou a grande maioria das coisas que precisam se resolver em nós, se resolve através da oração. Ele diz: olha, a partir de hoje você vai ficar calado e você vai para a oração e deixa Deus fazer. Ele vai fazer e Deus vai fazer. Então vamos voltar para a oração. Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, na Tua presença nós estamos nesta noite, aqui na Tua casa, chamada Casa de Oração. E nós estamos aqui, ó Deus, para prestar um culto em adoração a Ti e aprender um pouco mais da Tua palavra, porque a Tua palavra é quem transforma a nossa vida. A Tua palavra muda o nosso caráter. A Tua palavra abre a nossa visão. A Tua palavra nos faz entender aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor tem para nós. Mestre amado, nos ensina a orar. Nos motiva através do Teu Santo Espírito. Nós precisamos dedicar horas à oração. Nós precisamos ter um contato direto com o Senhor por meio da oração. Querido Mestre, desperta a todos nós. E eu faço um pedido em especial ao Senhor nesta noite. Revela os céus para nós. Revela a Tua glória para nós. Nos dê visões quando nós estiver de joelhos dobrados, quando nós estiver pensando na eternidade, quando nós estiver pensando no céu. Permita-nos entrar um pouquinho no céu, para que a gente possa ver o céu por dentro. Nós precisamos ter experiências contigo na oração.
Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e sabemos que o Senhor vai se revelar a nós. Pai, eu peço a Ti, Senhor, renova a D3B, Pai amado, do menor ao maior, renova, nos motiva, ó Deus, a buscar a Sua face em oração, nos impulsiona, ó Deus, pelas madrugadas. Tira o sono de nós, ó Deus, de madrugada, e nós vamos entender que é o Senhor que está fazendo isso, e nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos colocar a nossa boca no pó, porque nós sabemos que se assim nós nos comportarmos, a esperança vai reinar novamente. O Senhor vai agir na nossa causa. Pai, nós queremos impactar essa região com o Teu poder, com a Tua autoridade, mas ainda nós não estamos merecendo o Teu poder nem a Tua autoridade, mas nós vamos, ó Deus, nos dobrar diante do Senhor, mesmo sabendo que nunca nós merecemos, mas o Senhor vai ter misericórdia de nós e vai derramar sobre nós a autoridade, a graça, o poder, e nós vamos impactar essa região, ó Deus, com o poder do Senhor que vai manifestar através das nossas vidas. Querido Mestre, me ensina, Pai, me desperta pela madrugada, Senhor, desperta os meus filhos, desperta a minha esposa. Nós queremos, Pai, buscar ao Senhor pela madrugada também. Desperta cada um dos meus irmãos. Nós queremos testemunhar aqui, Senhor, o Senhor falando aos nossos corações nas madrugadas. Renovo é o que nós queremos, intimidade é o que nós estamos buscando, ó Deus, e queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos ouvidos em particular. Obrigado, Mestre amado, por tudo, em nome de Jesus, no nome de Jesus.